Quais foram os primeiros apóstolos reunidos por Jesus? Este capítulo descreve como Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde é tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. O diabo tenta Jesus a transformar pedras em pães, a se jogar do pináculo do templo e adorá-lo em troca de todos os reinos do mundo. Jesus resiste a todas as tentações, citando as Escrituras e rejeitando o diabo. Depois desses acontecimentos marcantes, Jesus volta para a Galiléia e começa a pregar o Evangelho do Reino de Deus e começa a reunir seus primeiros discípulos. Vamos refletir em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Ele também chama seus primeiros discípulos, Simão Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, e os convida a segui-lo e a se tornarem pescadores de homens. Jesus percorre toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, curando os enfermos e libertando os endemoninhados. Sua fama se espalhou por toda a região e multidões passaram a segui-lo. Simão Pedro, André, Tiago e João foram os primeiros apóstolos de Jesus, por quem foram chamados para serem pescadores de homens. Estes importantes discípulos foram testemunhas oculares dos milagres, ensinos e sofrimentos de Jesus, e receberam a missão de pregar o Evangelho a todas as nações. Em seguida iremos aprofundar os estudos sobre o papel cristão de Simão Pedro, André e Tiago. Quanto a João, sugerimos o vídeo anterior deste canal. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Comente, deixe seu precioso like. Assim, poderemos continuar nessa dura caminhada da sabedoria divina. De que se trata a confissão de Pedro? Vamos conhecer a verdadeira história de Simão Pedro, que foi o líder dos apóstolos e quem confessou Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e também chegou a escrever 2 cartas no Novo Testamento. No dia de Pentecostes ele foi usado por Deus para abrir as portas do Evangelho aos judeus e aos gentios. Vamos refletir em João, capítulo 1, versículos 40-41. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele, primeiro, achou o seu próprio irmão Simão e disse-lhe: "Achamos o Messias", que significa Cristo. Simão Pedro foi martirizado em Roma. Seu martírio foi um ato de fé e coragem diante da perseguição aos cristãos em Roma, no século I. A história de Simão Pedro, também conhecido como São Pedro, é uma parte fundamental da narrativa do Novo Testamento na Bíblia e tem grande importância no cristianismo. Chamado por Jesus, Simão Pedro era originalmente um pescador na Galiléia. Ele foi chamado por Jesus para se tornar um dos seus discípulos enquanto estava pescando com seu irmão André no mar da Galiléia. Simão Pedro era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para ser seu discípulo mais próximo. Ele era frequentemente mencionado nos evangelhos como uma figura proeminente entre os apóstolos e muitas vezes fazia perguntas a Jesus ou expressava sua fé. Uma passagem notável é a Confissão de Pedro, na qual Simão Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então afirma que ele é a pedra sobre a qual ele construirá sua igreja. Por que Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Mesmo tendo sido considerado por Jesus como a pedra sobre a qual ele construirá sua igreja, Simão Pedro veio a ser conhecido por negar Jesus 3 vezes durante a prisão e julgamento de Jesus antes da crucificação, cumprindo a previsão de Jesus de que ele faria isso.
Após a ressurreição de Jesus, Simão Pedro desempenhou um papel fundamental na liderança da igreja primitiva em Jerusalém. Vamos refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 e 2. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ele pregou no dia de Pentecostes e desempenhou um papel importante na conversão de muitos. Mártir e líder da igreja, segundo a tradição cristã, Simão Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, alegadamente a seu pedido, pois sentia-se indigno de morrer da mesma maneira que seu senhor. Ele é considerado o primeiro bispo de Roma e é venerado como o primeiro papa da Igreja Católica. Sua vida e ensinamentos continuam a ser fonte de inspiração para os cristãos em todo o mundo. A história de Simão Pedro é uma parte fundamental da tradição cristã e representa a transformação de um simples pescador em um dos líderes-chave da Igreja Primitiva de Jerusalém, onde ecoava o movimento cristão primitivo. Se você está apreciando este conteúdo, continue acompanhando nosso canal. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam aprender mais sobre a mensagem divina. Qual o significado da Igreja Primitiva de Jerusalém? A Igreja Primitiva de Jerusalém foi uma congregação dos primeiros cristãos, que se reuniram na cidade de Jerusalém logo após a ascensão de Jesus Cristo. Esses primeiros seguidores de Jesus desempenharam um papel fundamental nos estágios iniciais do cristianismo e na disseminação do cristianismo primitivo. Essa igreja era uma comunidade cristã que incluía os apóstolos, como Simão Pedro, João, Tiago e outros discípulos que haviam estado com Jesus durante seu ministério terreno. Vamos refletir em Mateus 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eles se reuniam para oração, ensinamento e comunhão, compartilhando suas crenças e experiências em relação a Jesus. Essa comunidade desempenhou um papel crucial na difusão do Evangelho e no estabelecimento das bases do cristianismo. Além disso, eventos significativos, como o dia de Pentecostes, ocorreram em Jerusalém, onde o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, capacitando-os a proclamar o Evangelho em várias línguas e converter muitas pessoas à fé cristã. O fato é que a Igreja Primitiva de Jerusalém é frequentemente vista como o berço do cristianismo, onde os primeiros cristãos se reuniram e onde a mensagem de Jesus Cristo passou a se espalhar para outras regiões e comunidades, levando ao crescimento da fé cristã em todo o mundo. Por que André foi considerado um dos pilares do cristianismo? André foi um dos apóstolos de Jesus Cristo e é uma figura significativa na história do cristianismo. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento, André era um pescador na Galiléia e irmão de Simão Pedro, que também se tornou um dos apóstolos de Jesus. André é frequentemente mencionado como o primeiro chamado entre os apóstolos. Vamos refletir em João 1, versículos 40 e 41. Um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele, primeiro, achou o seu próprio irmão Simão e disse-lhe: "Achamos o Messias", que significa Cristo. No cristianismo, André é venerado como um dos 12 apóstolos originais de Jesus e é considerado um dos santos padroeiros de várias regiões e grupos, incluindo a Escócia, Rússia, Grécia e os pescadores.
sua festa litúrgica, conhecida como Dia de Santo André, e é celebrada em 30 de novembro em muitas tradições cristãs. André é conhecido por sua importância na disseminação do cristianismo. Após a morte e ressurreição de Jesus, ele desempenhou um papel na propagação do Evangelho, pregando em várias regiões, incluindo a Grécia e a Escócia. A tradição cristã acredita que ele foi martirizado e crucificado em uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como a Cruz de Santo André. André também é lembrado como um dos primeiros seguidores de Jesus e um dos pilares do cristianismo primitivo, desempenhando um papel fundamental na expansão da fé cristã após a ressurreição de Jesus. Como você define Tiago na caminhada cristã? Quanto ao significado de Tiago, dependendo do contexto, cada um tem seu próprio significado e papel na história e na fé cristã. Quando falamos de Tiago, o Maior, ou São Tiago Maior, temos uma referência ao apóstolo de Jesus Cristo, que era filho de Zebedeu e irmão de João e é conhecido por ter sido um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus e testemunhou eventos importantes, como a transfiguração de Jesus e é o padroeiro da Espanha. Vamos refletir em Mateus 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Na região da Galícia, consta o famoso Caminho de Santiago, uma peregrinação cristã importante. Assim foi chamado para distingui-lo de outro apóstolo, o Tiago Menor ou São Tiago Menor, distinção de Tiago Maior, também apóstolos de Jesus e foi de tamanha importância na liderança da igreja primitiva em Jerusalém. Ele é considerado o autor da Epístola de Tiago no Novo Testamento, um livro que aborda questões práticas e éticas para os cristãos. Por fim, o outro Tiago da história cristã faz alusão a São Tiago de Compostela, figura cristã importante na Espanha e é associado à cidade de Santiago de Compostela. Ele é considerado uma forma popularizada de Tiago, o Maior. A Catedral de Santiago de Compostela é um importante local de peregrinação cristã, atraindo milhares de fiéis de todo o mundo, devido à crença de que os restos de São Tiago estão enterrados lá. Se este conteúdo faz sentido para você, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Comente e deixe seu precioso like, para que assim possamos continuar nessa dura caminhada da sabedoria divina.